Todos os que puderem ter a câmara ligada, eu pediria esse favor, porque para mim facilita-me a comunicação, claro, só se for possível, né? Facilita-me a comunicação, a gente vê-se, uh, yeah. Boa noite a todos, boa noite, Pastor Danilo. Olá, boa noite, Tudo boa noite. bem? Já, daqui a pouquinho já vou abrir a câmera. Ok, ok, Para vocês me verem vai. mastigando, eu e o Júlio. Ok, Estamos só empurrando aqui um pouquinho, que nós chegamos ainda há pouco, tá bom? Mas estamos aqui tranquilo. atentas, tá? Com Beijinho. certeza, Ramira, com certeza. Mas assim, Boa noite. boa noite, boa noite, Boa noite a todos. Boa irmã noite a todos. Filomena, tia Alda, pá, estas reuniões online são uma maravilha, né? Pessoas em Cascais, com o meu irmão Zé Júlio, pessoal em Sintra, em Oeiras, em Sesimbra, em Trás-os-Montes, em Mafra. Maravilha, maravilha. Vou mandar aqui uma mensagem. Algumas pessoas ainda estão a chegar a casa, vindas do trabalho. Hoje penso que seria sábio, eventualmente, termos a Bíblia perto também. Podemos tentar tirar algumas dúvidas que surjam e, obviamente, o nosso livrinho, né? Os que não têm o livrinho, porque alguns irmãos foram convidados, tinham pequenos grupos hoje e foram convidados, né, para estarem aqui pelo líder do vosso pequeno grupo. Não se preocupem, não tendo livros, porque pronto, vão ouvindo e vão também fazendo as orações, tá? Estamos na boa, ou de boa. Ok, estamos quase a começar. Eu e a Ava estamos no mesmo compartimento, então não vou pedir à Ava para ligar o som, senão vai haver feedback. Eu iria pedir à Sara, Sara Jorge. Eu não sei se para ti é possível, porque tens crianças em casa, mas seria para ligares o micro e orares. Mas se houver movimento, podemos pedir outra pessoa, amiga, está bem? Ok, Ok. acho que está. Acho que Tá está. bom. Ok. Silêncio. Yeah. Querido Deus, querido Pai, nesta hora, Senhor, queremos te agradecer, Pai, esta reunião que vamos ter, Senhor, Obrigado, que Senhor. em conjunto, Pai, sabendo que tu és aquele que estás aqui conosco, Pai, e és tu Sim. que vais estar aqui, Pai, a orientar também cada um de nós, o pastor Danilo, a pastora Amém. Ava Com também, poder do Senhor. Senhor. Ó Deus, dá-lhe sabedoria, Senhor, ó Deus amado, para que possamos, ó Pai, aprender mais sobre ti, Senhor, ó Deus, para nos levar a Uhum. bom porto, Pai. Ó Deus, Amém. esta é uma reunião, Senhor, ó Deus, onde nós vamos poder, Senhor, ó Deus,
desfazer-nos do antigo, Senhor, e podemos voltar a Sim, ser de Pai. novo, ó Pai, porque tu fazes tu constróis tudo de novo, Senhor, ó Deus Sim, amado. Senhor. Tu és aquele Senhor que estás, tu és mais importante que tudo, Senhor, és aquele que estás acima Amém. de todas as coisas, Senhor, ó Sim, Deus. Senhor. Tu és o Deus que estás, ó Deus, parando todas as situações e no controle de tudo, Senhor. Em nome de Amém. Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, que nos continues a abençoar, Senhor, ó Deus amado, que nos continues a dirigir, Espírito Santo, se a Sim. boca, se os olhos, que o pastor Danilo seja os teus olhos, a tua boca, Senhor, ó Deus, e que tu, Sim. Senhor, ó Deus, seja tudo para a tua honra e glória, Pai, em nome Sim, de Pai. Jesus. Pai, nós estamos aqui para ti e por ti, porque tudo é por ti e para ti, Pai, em nome de Jesus, Amém. Pai. Em nome de Jesus nós te oramos, Pai. Amém, Senhor. Sim, amém. Obrigado, Sara. Ângela, podes também orar, por favor? Só o Senhor é Deus, só o grande eu sou é Deus, eternamente. Ângela, Pai de amor, estamos aqui nesta noite, Senhor, para concluir um processo que foi começado no passado fim de semana, de libertação, Senhor, de restauração, Pai, na vida de cada um Pai de querido. nós. Da mesma forma como te fizeste presente, Senhor, ali durante o fim de semana, pedimos que te faças presente Amém, também Pai. hoje, em cada casa, Senhor, em cada lugar, Senhor, onde estão, Amém. onde estamos cada um de nós, Senhor, que tu te faças Sim. presente, Pai, e Aleluia. que tudo aquilo que ainda precisa ser quebrado, tudo o que ainda precisa Sim, ser, Senhor. Senhor, rejeitado, Pai, tudo o que é preciso, Senhor, ainda ser destruído, Deus, tudo aquilo que temos Sim, ainda que nos Senhor. desfazer, Senhor, ó Pai, que tudo isso fique tratado, tudo isso fique resolvido, Senhor, em nome de Jesus, para que cada um de nós possa continuar, Senhor, contigo uma nova Sim, vida, Senhor. Senhor, num novo andar, Pai, para honrar e glorificar o teu nome, Senhor. Sim, Queremos Senhor. declarar, Senhor, que tu és o Senhor das nossas vidas, tu és o Senhor das nossas casas, tu és o Uhum. Senhor das nossas famílias, Senhor. E tu, Sim, Senhor, és aquele que nos guarda, aquele que não tosqueneja, Senhor, tu estás sempre, amém. Pai, alerta e sempre de guarda sobre o teu povo. Obrigado. Senhor, vem dirigir, Pai, com o teu Santo Espírito, Senhor, vem trazer à mente, ao coração de cada um, aquilo que ainda Amém. precisa ser, ó Deus, Sim, Senhor. rejeitado e precisa de ser banido, Senhor, de Amém. nós, Pai, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Amém. 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 Ok, queridos, vamos fazer mais uma oração. Vocês podem repetir portanto, sem micro, está bem? Digam assim em voz audível: Senhor Jesus, obrigado por me teres criado e amado, Obrigada por me teres criado e amado, mesmo quando eu te ignorava mesmo quando eu te ignorava e andava nos meus próprios caminhos. e andava nos meus próprios caminhos. Muito obrigado, Jesus Cristo. Muito obrigada, Jesus Cristo. Eu sei que preciso de ti Eu sei que preciso de ti na minha vida na minha vida. e lamento muito pelos meus pecados. Lamento muito pelos meus pecados. Eu peço-te Eu peço que me perdoes que me perdoes de todos os meus pecados. de todos os meus pecados. Obrigado por morreres na cruz por mim. Obrigado por morrer na cruz por mim. Obrigado por teres cravado na cruz, Obrigado por teres gravado na cruz, gravado na cruz, o meu escrito de dívida o meu escrito de vida e teres cancelado e teres cancelado na cruz do Calvário na cruz do Calvário com o derramamento do teu sangue o derramamento do teu sangue, todas as minhas dívidas para com Deus, todas as minhas dívidas para com Deus, todos os meus pecados para com Deus
todos os meus pecados para com Deus e para com o meu próximo e para com o meu próximo e para comigo mesmo. e para comigo mesmo. Por favor, Por favor, ajuda-me a entender melhor. ajuda-me a entender melhor. Ajuda-me, Senhor, Ajuda-me, Senhor, a entender melhor a entender melhor tudo isto. tudo isto. Eu quero obedecer-te Eu quero obedecer-te como teu discípulo. como teu discípulo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, entra na minha vida entra na minha vida e faz-me uma pessoa nova e diferente. e faz-me uma pessoa nova e diferente. Eu aceito a tua dádiva de salvação. Eu aceito a tua dádiva de salvação. Ajuda-me a crescer como cristão. Ajuda-me a crescer como cristão. Amém. Amém. E assim seja. Que assim seja. Sim, esta oração, que é uma oração de confessar os nossos pecados e a nossa necessidade da salvação em Cristo, esta oração nós temos de fazer sempre que vamos trabalhar a libertação, porque pode haver alguém que ainda não tenha, como diz a palavra de Deus, nascido espiritualmente de novo, ainda seja uma pessoa natural, normal. E uma pessoa natural, normal, não deve estar nestas andanças de se libertar espiritualmente, mas sim é o Espírito de Deus que vem habitar em nós quando Jesus torna-se o nosso Salvador por causa da sua Páscoa e torna-se o Senhor da nossa vida, porque Ele pagou, comprou a tua vida e a minha vida para sermos dele eternamente. E também está escrito que ninguém nos pode arrebatar, tirar das suas mãos. Ninguém. A palavra ninguém aqui é literal. Ninguém. Eu acho que há poderes e potestades do tamanho, por exemplo, os pés podem estar aqui numa das nossas cidades e a cabeça, ou seja, o tamanho dele, pode estar em Vênus ou pode estar em Neptuno, né? Obviamente eles não são infinitos, mas são muito grandes, né? Estou a falar de poderes e potestades, claro, e depois há aqueles demóniozinhos moscas que andam ali à volta, principalmente quando nós fomos feridos ou ferimos e não tratamos disso, não é? Isso abre legalidade para eles, né? Porque eu fico com o mau cheiro desse pecado e isso atrai mosca, né? Como Jesus explicou quando chamou a uma certa casta de demónios de Beelzebub, que significa Deus esconder pequeno mosca, portanto estão sempre a chatear, não é? E são atraídos pelo pecado, pelo mau cheiro, né? Então, esta oração para quem vai trabalhar no futuro, e temos aqui discípulos de Cristo que vão trabalhar com pessoas que estão em processo de libertação, porque a libertação da ação maligna, muitas vezes, e ou eu diria sempre, é paralelo à minha e à tua santificação, separação da mentira, das mentiras do inimigo e dos nossos pecados. Santificação. Portanto, libertação tem muito a ver com santificação, com obediência, que é discipulado, sermos discípulos de Cristo. Assim ele não nos pode tocar. Como nós vimos no fim de semana, vimos alguns versículos dirigidos, e vocês próprios disseram, eu perguntei para quem são estes versículos, e vocês disseram, eu perguntei, é para crentes ou é para descrentes? E eram todos versículos para crentes, não é? Vocês lembram-se, em Gálatas, em Efésios, bom, em Coríntios, ainda esta noite, há pouco estávamos a acabar o nosso devocional, Paulo estava mesmo a falar disso, não é? É tudo para crentes, não é? Aqueles versículos, porque os que não nasceram da água e do Espírito Santo, esses estão presos, estão oprimidos. Satanás nem precisa fazer nada, ele só vai ter que fazer alguma coisa quando alguém os evangeliza.
né? Vai ter que pôr empecilhos para que a pessoa não avance. Por isso é que quando se faz evangelismo, quando se fala das maiores notícias da maior pessoa que alguma vez pisou neste planeta, temos de ter uma equipa de intercessão, porque isso é uma batalha espiritual. Também houve alguém que falou sobre isso lá no sábado ou no domingo, não é? Então, as pessoas que estão lá ainda estão nas trevas. O nascer de novo, como diz em Efésios 5, é quando somos transportados das trevas, ou seja, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, que é o reino da luz. Este reino, louvado seja, este reino é eterno. O outro vai ser lançado no Gena muito em breve, vai ser destruído. Ok? Gena é uma palavra grega que, eh, pronto, tem a ver com inferno, mas um inferno destruidor. Queridos, nós tínhamos combinado então para hoje falarmos um pouquinho sobre as nossas casas, o que pode estar ou não ainda dentro das nossas casas. Às vezes entram coisas através dos nossos aniversários, através, por exemplo, de alguém que nós convidamos para jantar, ou quê. Na melhor das intenções, a pessoa vem e nos oferece assim uma coisinha gira, uma pulseirinha, principalmente às senhoras, uns brincos, e que nós temos de estar muito atentos, porque também, como nós dissemos no 20, como lemos na palavra de Deus, há uns dias atrás, o príncipe deste mundo é o adversário da humanidade, né? Ele põe-nos, e ele é assassino desde o início, como Jesus disse, então ele vem para matar, roubar e destruir, e nós vemos isto todos os dias, pessoas a morrerem, a matarem-se, a destruírem-se, a enganarem-se com o jogo político. E porquê? Porque há um príncipe que tem as suas entidades e ele governa para atingir os seus objetivos dessa maneira. Então, às vezes, entram coisas na nossa casa, ou já entraram há 20 anos e nós nem reparamos, e por isso há coisas que estão sempre a acontecer. Repetem ciclicamente, ciclicamente. Por exemplo, doenças, né, acidentes, problemas no trabalho, as pessoas mudam de trabalho, acontece sempre o mesmo. É o sócio ou a sócia que trai da mesma maneira, que engana, é sempre, há uma repetição, porque temos lá, sem sabermos, né, temos lá entradas. Em Efésios fala de topos, significa, é daí que vem a palavra topografia, vem um espaço que foi aberto para que o inimigo entre, né? E nós lemos, né, nós citamos, irai-vos, mas não pequeis, não deis topos, não deis espaço, brechas ao inimigo. E o pastor Manza até disse que sem conhecimento, sem nós sabermos mais e mais e mais da palavra, nós sofremos, nós perecemos, nós, príncipes, filhos de Deus, nós, ok? Então, casas, deixem-me chegar lá, ajudem-me com a página, se chegarem primeiro. 52 no meu manual, diz assim: o título é Oração para a Limpeza da Casa. Ok, quem encontrar, faça assim, por favor. Ok, muito bem. Deixem um dedo aí, não tirem. Nós temos 20 dedos, é mesmo para usá-los, né? Deixem só um aí, é o mais fácil. E depois venham comigo à página 10. E na página 10 está aqui uma oração que eu também recomendo que sempre que comecemos a trabalhar, a orar ao Eterno, ao Criador de todas as coisas, ao, ao eternamente amoroso, ao omnipotente amoroso, nós devemos fazer esta oração para impedir manifestações de demónios em nossa casa. Ok? Então, vocês vão repetir depois de mim, da página 10, tá? Pai do céu,
bem forte. Pai do céu, Pai do céu, reconhecemos a tua presença reconhecemos a tua presença neste lugar, neste lugar, na nossa casa, na nossa nossa casa, casa, ou onde quer que estejamos, ou onde Onde quer que estejamos, e também na minha vida e também na minha vida também na minha vida interior 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 e social. e e social. social. Tu estás presente. Tu estás presente. Estás presente. Tu sabes todas as coisas, Tu Sabes sabes todas as coisas. és todo-poderoso, És todo-poderoso. nós somos totalmente dependentes de ti, Nós Nós somos somos totalmente dependentes de ti. que és o Deus vivo, único e verdadeiro. És o Deus vivo, único e verdadeiro. Sem ti nada podemos fazer. Sem ti nada podemos fazer. Estamos firmes, Estamos Estamos firmes, 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 firmes firmes, na verdade na verdade, que toda autoridade nos céus Toda toda a autoridade nos céus e na terra e e na na terra terra foi dada a Cristo ressuscitado. foi dada a Cristo ressuscitado. ressuscitado. E porque estando nós em Cristo, E porque estando nós em Cristo, como discípulos obedientes, como discípulos obedientes, partilhamos essa mesma autoridade partilhamos esta mesma autoridade dada por Cristo dada dado por Cristo Cristo para fazermos discípulos para para fazermos discípulos discípulos e libertar cativos, e libertar libertar cativos, conduzidos pelo Espírito Santo. conduzidos pelo Espírito Santo. Pedimos-te Pedimos-te para nos encheres para para nos encher como correntes de águas vivas, como correntes de águas águas vivas, enche-nos com o teu Espírito Santo. enche-nos com o teu Espírito Santo. Santo. Espírito Santo, guia-nos Espírito Santo, guia-nos em toda a verdade, toda Toda a a verdade, porque só a verdade, porque só só a verdade. Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo ressuscitado, liberta. liberta. Oramos pela tua completa proteção, oramos Pela completa proteção, completa proteção, completa proteção e pedimos a tua direção, e e pedimos a pedimos tua tua direção. direção, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Espírito de Deus. Deus. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ok, agora vamos fazer uma declaração. Quando nós falamos nestas situações, falamos a palavra de Deus, porque tudo o que nós vemos aqui é tirado de versículos bíblicos, por isso é que tem poder. Os céus e a terra não passarão, mas a palavra que Jesus disse é eterna. Não, não, ao contrário, eu disse que os céus e a terra não passarão. Não, não. Ainda bem que vocês estavam atentos. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, disse Jesus, não passará. Ele também disse: as minhas palavras, disse Jesus, são espírito e vida. São espirituais, têm poder no mundo espiritual, tá bem? Ou seja, não tem nada a ver connosco, tem a ver com as palavras de Jesus e também nos renovam a vida, tá? Então, agora vamos fazer esta declaração, dizia eu, e temos que falar com autoridade, com convicção, porque são as palavras de Jesus. Jesus está a usar a tua boca, porque nós somos o corpo de Cristo, para ele fazer o trabalho dele através de nós aqui na terra. Porque ele está lá no céu a pedir ao Pai, mas nos deu essa comissão para fazermos discípulos e libertar cativos.
aqui na Terra, né? Então, vamos continuar agora. Pessoal, sejam firmes. Sim, pau, é isto e está falado, né? Eles têm de obedecer. E obedecem. Vocês vão ver, eles obedecem. Eles sabem quem é Jesus, muito melhor do que eu e do que nós. Nós começamos a saber um pouquinho, eles sabem muito bem. Convive com Jesus há muitos milénios, né? Sabem muito bem. Então, vamos declarar com firmeza, com o coração cheio de amor, em nome Em Em nome nome e na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, e na autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos juntos ordenamos juntos a Satanás a Satanás e a todos os seus espíritos malignos e a e a todos todos os os seus espíritos malignos que libertem que libertem com o vosso nome, Danilo, Júlio, para que assim eu, Danilo, para que assim para que eu, assim Teresa, Júlio, possa ficar livre possa ficar livre para conhecer para conhecer e escolher fazer a vontade de Deus escolher fazer a vontade de Deus. de Deus. em Cristo. Eu sou livre. em Em Cristo Cristo eu eu sou sou livre. Em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Em Cristo eu sou mais que vencedor. Sou um obedecedor atento, Sou obedecedor obedecedor atento, atento à palavra da vida. A palavra de atento à palavra da vida. Continuando, como filhos de Deus, como filhos de Deus, sentados com Cristo sentados com Cristo nos lugares celestiais. nos Nos lugares lugares celestiais. celestiais. É isto que está em Efésios, né? Nós estamos aqui, mas nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Também estamos lá. E é de lá que nós oramos, é do mundo espiritual que nós oramos. Nós somos a boca de Cristo, entende, malta? Nós estamos posicionados em Cristo, né? Então, continuando, como filhos de Deus, Como filhos de Deus, sentados com Cristo sentados com Cristo nos lugares celestiais, nos lugares celestiais, concordamos, concordamos, lá está o corpo, né? A união, concordamos Concordamos que todo inimigo que que todo todo inimigo do Senhor Jesus Cristo do do Senhor Senhor Jesus Jesus Cristo Cristo seja silenciado agora. seja silenciado agora. Nós vos proibimos Nós nós vos vos proibimos de falarem de de falar falar no nome de Jesus Cristo. no nome de de Jesus. Jesus Cristo. Nós vos amordaçamos Nós vos Nós vos amordaçamos amordaçamos ao silêncio. ao silêncio. Ordenamos também Ordenamos também também a Satanás a Satanás e a todos os seus trabalhadores malignos e a todos os seus trabalhadores que malignos não podem infligir dor, que não podem não infligir dor, podem infligir dor, vos proibimos vos proibimos de tocarem em alguém, de tocarem em alguém, também da nossa família, também da nossa família, também da nossa família, da nossa descendência biológica, da da nossa nossa descendência biológica, afetiva afetiva ou espiritual. ou espiritual. Não tocam em ninguém. Não tocam em não ninguém. tocam em ninguém. E impedimos-vos também, proibimos também E impedimos Proibimos também também que vocês tentem que nós não façamos a vontade de Deus, que vocês que vocês tentem que façamos a nós não vontade de Deus. façamos Nós a não vontade de façamos Deus a vontade de Deus na limpeza da casa que o Senhor nos deu, na limpeza da Na limpeza da casa casa que o que Deus Senhor nos nos deu, deu, o carro,
o carro, qualquer outra posse, e qualquer qualquer outra outra qualquer outra posse, posse, pois Qualquer outra tudo o que é nosso, pois O tudo que é que é tudo o que é nosso, nosso, na verdade, é do Deus vivo, na na verdade, verdade é é do do Deus Deus. Deus vivo, vivo, pertence ao Deus vivo. pertence ao pertence Deus pertence ao ao vivo. Deus Deus vivo. vivo. E o caluniador E o E o caluniador caluniador não pode tocar. não pode não 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 pode 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 tocar. 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 No nome de Jesus Cristo, No Jesus No nome de nome de Jesus Jesus Cristo. Cristo. amém. 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 Graças a Deus. Muito bom estar em Cristo. Pessoal, vamos então para aquela página. Entretanto, eu já tirei o dedo, mas é na página 52. Hum, E na página 52 fala aqui da oração para a limpeza da casa. Está bem? Eu vou ler. Diz assim: depois. Calma aí. Pois. Depois de remover, ou seja, de tirar e destruir todos os objetos de devoção falsa, ou seja, tudo aquilo que é adorado algures no planeta por pessoas por aí, né? Cada um pode ter um ou mais deuses, incluindo o dinheiro, o orgulho, a sua empresa, a sua família, né? Podem tomar, eu posso ter os meus deuses, eu tenho que estar vigiando, eu falando com Deus, ouvindo Deus, para que só o Senhor seja Deus na minha vida. E tudo o resto vai ficar em ordem, tudo o resto vai estar debaixo desta divindade eterna, criadora de tudo isto, não é? Então, depois de nós retirarmos todos os objetos que nos possam ter oferecido, etc., nós devemos fazer a oração que está embaixo em voz alta e, se necessário, em todos os compartimentos, tá? Obviamente, vocês ainda não fizeram, eu não pedi para vocês fazerem isto em casa, não é? Mas então, é só para vocês saberem que vocês podem, não só como trabalho de casa, fazerem isto, mas podem sempre estar atentos, quem tem filhos, às vezes nas escolinhas, ou nas creches, ou nas escolas primárias, eles fazem desenhos, eles veem vídeos e tudo mais. Olha, o irmão Gonçalo da Câmara falou muito daquela fantasmazinha e dos animais do bosque e pronto, né? Quem tá dentro destas coisas, não é? Pode sempre renovar este material, é mesmo uma ferramenta, não é? Vale a pena ter, é mesmo uma ferramenta, é mesmo que tu já tenhas muita experiência e não precisas de ajuda. Eu preciso, que às vezes estou muito cansado e nem consigo orar, né? Por isso, o Espírito Santo, sabendo como eu sou, me fez chegar esta ferramenta. Ah, alguém fez alguma pergunta? Desculpe. Não, né? Ok. Então, não sei se vocês querem fazer algumas perguntas antes de nós avançarmos sobre os objetos de casa, né? Que podemos ter em casa. Pode ser roupa, como já dissemos. Eu vejo muitas vezes pessoas com t-shirts, agora no verão mais ainda, por causa do surf e tal, e também porque está na moda. O príncipe deste mundo é muito criativo na moda, mas anda sempre à volta do seu império, né? Que ele quer fazer crescer. Uh, T-shirts que têm símbolos budistas. Símbolos budistas. Muita gente anda, parece giro, parece assim uma geografia, uma flor de lótus tão engraçado, umas coisinhas assim muito giras. Deixa-me dizer que há quatro tipos de budismo. Na Europa, na Europa secularizada, a estratégia do inimigo é trazer um tipo de budismo mais filosófico. Tipo assim, é uma filosofia de vida, não é uma religião. Como ele sabe que a Europa já não gosta de religião, é só assim uma cena, assim mais zen. Conhece esta palavra zen? Sabe de onde vem, né? Vem do budismo.
seja, esta paz que não é o príncipe da paz que dá. São alguns exercícios, mas, mas, à medida que as pessoas deixam de ter paz, elas têm de galgar degraus e, eventualmente, procurarem outros tipos de budismo, né? E, por exemplo, eu lembro muito bem, até era novo convertido, de ter visto um programa aí num dos canais, RTP1, 2, né, que é o canal cultural, em que eles mostravam lá no Tibete e ali na zona, eh, monges budistas e pessoas à noite, assim, numa grande fogueira, a dançarem e a fazerem orações, e o repórter ocidental ia fazendo perguntas em inglês lá a um dos monges. E ele dizia: Olha, estás a ver, aquele ali, ele está a falar línguas estranhas. São línguas estranhas. Ele está endemoninhado, não está com o Espírito Santo. Isto dito pelo monge budista. Ele está endemoninhado e está a falar línguas estranhas dadas, né, pelos demónios que o usam. Por isso é que nós vamos a 1 João, e o apóstolo João diz que nós temos que discernir os espíritos, porque Satanás é um grande imitador. Ele até se pode transformar em anjo de luz, como disse Paulo aos Coríntios. Vemos Pedro a dizer isso. Paulo a dizer isso a quem? Aos descrentes? Aos crentes, porque os descrentes, bom, normalmente não leem a Bíblia, ou se leem é para tentar dizer que aquilo é uma porcaria, né? Porque querem ser usados por inimigo. Ou então já estão no processo. Alguém está a orar, está a dar cobertura espiritual, e ele consegue ler e está no processo. Então, esse monge dizia, e ele, o repórter, perguntava: Mas então, como é que é? Vocês estão aqui, estão a adorar a Deus? E há um endemoniado. Ele disse: Não, Deus, Deus é um Deus onde o bem e o mal estão juntos. Vocês conhecem aquele símbolo também que está em muitos lugares, o Yin e o Yang, acho que é assim que se diz. O meu mandarim não deve estar muito famoso. Pessoal, esse é um símbolo desta doutrina, significa isso. Há um só Deus, que é trevas, e entre aspas também é bonzinho, de vez em quando, faz umas coisinhas giras. Por exemplo, há muitos bons budistas que levitam, que ficam assim no ar. Isso tudo é ação maligna, percebem? E há malta cristã que vai para os cultos, cultuar a Deus com símbolos satânicos. Claro, eles não sabem disso. Por isso é que parecem. Passam 20, 40 anos, pá, a levar nas trombas. Desculpem, estou a falar português, né? Assim, normal. Hum, claro que os elefantes foram criados por Deus. Percebem? Não é nada pejorativo. Mas também na Índia há muitos animais que no hinduísmo são venerados e cultuados. Não é só a vaca que dá leite e que é a mãe deles todos. Recentemente, nós recebemos aqui em casa uns familiares hindus que vieram dos Estados Unidos e eles eram vegetarianos e nós estávamos preocupados se eles podiam comer coisas com leite. Porque há seitas hinduístas que proíbem, mas há outras que dizem que sim, podes. E ela disse, a gente pode, porque a vaca é um animal sagrado, ela é a nossa mãe, ela dá-nos o leite, a mãe. Epá, desculpa, mas eu nunca chamaria a minha mãe de vaca, sinceramente, né? Isso, eu acho que nem Deus, né? Eu não sou um bezerro, mas mesmo que eu fosse um bezerro de ouro, eu nunca chamaria a minha mãe de vaca, né? Mas eles chamam, entendem? Só estou a dar alguns exemplos de símbolos, o yin e o yang, e uma série deles. Agora, podemos dar algum espaço, está bem, para vocês fazerem algumas perguntas. Se vocês puderem pôr aqui, Carolina, queres explicar o que escreveste, por favor? Ligar aí o coisa.
Olá, boa noite. Então, eu estive no retiro este fim de semana e desde que eu tive muitos anos fora de Portugal e regressei a Portugal há uns 3 anos, e uma coisa que eu tenho partilhado frequentemente com o meu trio de oração é que eu noto que a área financeira parece tudo o que entra sai, e que não é normal. Pronto, não é normal. É óbvio que nós em Portugal vivemos uma conjuntura diferente daquela do país onde eu estava, mas não era de facto normal, e já há bastante tempo que nós andávamos a orar por isto. E, e quando eu estava lá no retiro, quando nós falámos deste tema, o Espírito Santo trouxe à minha memória um livro de finanças que eu tinha cá em casa. É um livro aparentemente inócuo, que eu nunca cheguei sequer a ler todo. E, e quando eu esta semana estive a orar sobre isto, até orei e disse ao Espírito Santo: mostra-me se realmente isto não é uma coisa só da minha cabeça, se és mesmo tu. E então ele trouxe-me à memória o nome do livro, porque eu vi a capa do livro, eu sabia exatamente onde é que ele estava, mas eu não me lembrava do nome, e o Espírito Santo trouxe mesmo à memória o livro. E quando eu fui buscar o livro, é mesmo aquela coisa que o Espírito Santo traz ao nosso coração, a forma como aquilo nos afetou, e eu tive que pedir perdão porque eu percebi que até o próprio título do livro apelava a nós pensarmos em nós como pessoas sem dinheiro e como é que nós damos a volta sem dinheiro. Eu tive que pedir perdão porque de facto aquilo fez com que eu passasse a pensar em mim de uma forma que não é a forma como Deus gera as finanças, e eu chorei muito e percebi muita coisa que aquilo, como aquilo tinha afetado a minha vida, e que de facto não era, porque o dinheiro é de Deus, não é? E nunca é nosso, na verdade, e é todo Deus, e portanto não é verdade que nós somos pobres, ou que temos ou que não temos, é o nosso Pai que tem e que nos dá tudo. E orei a pedir perdão, orei a quebrar toda a influência que ele teve na minha vida. E à medida que eu estava a orar, eu tenho um cão, ok? Eu tenho um cão que é raçado Doberman, que é a coisa mais doce à face da terra. E ele de repente começou aos saltos a tentar apanhar o livro. Apanhou o livro, esfrangalhou-o todo. Hum. O meu cão desfez o livro todo, assim que eu acabei de orar a quebrar, desfez todo. E eu pensei, pronto, já me poupou o trabalho, e deitei fora. Mas foi um momento muito poderoso de adoração diante de Deus, de arrependimento, do Espírito Santo trazer à minha vida coisas que eu precisava de pensar de maneira diferente, mas que eu percebi que de facto havia aqui isto, pelo menos na minha casa, que de facto todo o dinheiro que entrava em casa, meu e do meu irmão, é que entrava e saía, a gente nem o via, não fazia sentido. E o Espírito Santo mostrou-me que aquele livro tinha que ir embora. Uhum. Muito bem, E era uma obrigado. coisa inócua, não é? Sim, exato. Aparentemente, não era um livro com. Mas sim. Pessoal, muito obrigado. Louvado seja Deus. Então, malta, a Carolina falou de livros. Epá, faça uma revisãozinha, porque na vossa biblioteca, ou até aqueles livros que estão lá no sótão, todos a cheirar mal, que deviam estar no lixo, alguns deles, eu tenho a certeza. Porque, porque é assim que o nosso inimigo trabalha, ele é subtil, ele é, não é? Só que o livro foi oferecido pelo meu avô, quando eu ainda estava em Angola, em Moçambique, não sei o quê. Epá, custa, né? Há um valor afetivo. Pessoal, temos mesmo de fazer dar uma vistoria com olhos de ver, com olhos de ver. Eu falei do Harry Potter. Eu sei que há muito, não sei se há muitos, há jovens crentes que leem Harry Potter, que são fãs daquela série e já viram várias vezes. Várias vezes. Tão fixe, não é? Pau, sei que... E é o bem contra o mal. O bem contra o mal. É aquela coisa do yin e o yang. É a mesma filosofia. Portanto, essa malta politeísta, que tem vários deuses, que se curvam e veneram e pedem a imagens, eles estão a pedir, né,
Por que que há pessoas que pedem à santa não sei quantos, pronto, eu não quero dar nomes porque posso, sem querer, alguém pode ficar ferido, mas é porque a palavra de Deus diz, como eu também disse e repito, vocês podem ler em 1 Coríntios 10, que atrás, seja de um ídolo, há demónios. E contei-vos o exemplo daquela moça que agora era missionária, né? E que ela foi médium durante muitos anos e tinha relações sexuais com Satanás. Contei-vos isto. Portanto, era alguém que estava muito alta lá na hierarquia. E só começou a perceber, calma aí, se calhar o meu Senhor, o meu Deus, não é o mais forte, porque ele diz que eu não posso tocar nesta capa, não posso tocar naquela, porque não, nesse não poder. Lembram-se disto, não é? Então, pessoal, vou mesmo dar uma olhada. Livros às vezes são romances, mas estão cheios de adultério, de triângulos amorosos. Filmes. Não, não quer dizer que a gente já não veja mais nenhum filme, só veja filmes cristãos, ou que não possamos ler mais nada que não sejam coisas cristãs, não é isso. Mas ao lermos ou ao vermos, devemos, no fim, orar e dizer: eu não me identifico com isto, eu vi na vida, porque, por exemplo, como é que nós vamos conviver com as pessoas normais, as que não são espirituais? Nós temos de falar a linguagem delas, né? Senão o Senhor já nos tinha levado para o céu e escusávamos de estar aqui, né? Se fôssemos para o mosteiro, ia-nos dar mal. Passados uma semana, pá, a coisa já não ia correr bem. Por isso, o Senhor deixou-nos aqui, temos de estar em contacto com a cultura, mas temos de renunciar, afirmar, não é? Audivelmente que aquilo não é para a minha vida, para a vida da Ava, não é? Não é para a vida da nossa descendência, mesmo quando eu já cá não tiver, né? Mas eu semeio isso porque a palavra de Deus nos ensina sobre isso, né? Bênção até 1000 gerações, e maldição até 4 gerações, né? Se não houver arrependimento. Está lá escrito. Então, uh, vejam, se alguém tiver alguma dúvida, pode pôr. Eu acho que no grupo não, para não expor, nos expormos tanto, mas pode mandar a foto em particular. Pessoal, não ofereçam, não vendam, tá bem? É tudo o que o inimigo quer. É que as suas brechas e a sua legalidade continuem a ser espalhada por aí, tá bom? Teresa perguntou sobre tatuagens. Ah, a Teresa Moraes foi, que eu não estou a ver aqui. Sim, fui eu, pastor. Ok. Qual é a tua pergunta, amiga, especificamente? Não, sobre símbolos e essas coisas que o senhor estava a dizer, e as pessoas que têm certas tatuagens no corpo, como é que é isto? Sim, a minha opinião, não é? Quem não tem, tem que ter muito cuidado com as tatuagens que vão pôr. Eu não estou a julgar ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Não, mas alguém disse Até isso, Teresa. até porque o meu filho, ele tem algumas tatuagens que eu não concordo, mas quis fazer, eu não pude fazer nada. Era adulto, era dono da própria vida, enfim, ele tem Sim, sim. tipo Teresa, uns fantasminha, umas caveirinhas. Teresa, ninguém te disse que tu estavas a julgar. Pelo menos eu não ouvi. Ninguém te disse. Nós temos de ter cuidado também com o que dizemos, porque realmente não estás a julgar, percebes? Pessoal, estas coisas são importantes. E esta é uma pergunta super importante. Aliás, a palavra de Deus diz em Romanos que sobre todos nós aqui não há mais julgamento nem condenação. Não há, mesmo que te julguem, mesmo que me julguem, malta, não há. Agora o que há é uma autoanálise.
eu sou responsável, principalmente antes de tomar a ceia, mas convém que eu faça todos os dias, né? 3 ou 4 vezes por dia. Às vezes ela está a falar comigo, eu digo, sim, senhor, obrigado, pai, porque eu estou a ouvi-la e estou em comunhão quando eu já... O quê? O que é que disseste? Desculpa, querida, porque estou em comunhão, porque isso facilita muito a vida, percebem? Yeah. Agora, a pergunta da Teresa foi uma pergunta super importante, super. Ahm, quem não fez tem que ter muito cuidado. Tem chegado ao meu Instagram agora, ultimamente, muitas informações médicas sobre as tatuagens e o sistema linfático. Que pessoas tatuadas têm o sistema linfático ativado 24 horas por dia. Estas pessoas vão morrer muito mais cedo. Porque o corpo não aguenta isto. São os médicos que dizem, eles estudam, marram, pum, pum, né? E não querem enganar ninguém, eles têm um juramento e tudo, só querem ajudar. Então, eu não tenho nenhuma tatuagem. E se vocês soubessem, a malta mais nova da família, mas tio, não sei o quê, olha, põe o nome da Ava. Não, o nome da Ava não precisa estar no meu braço. Imagina que eu perco o braço, depois teria que pôr no outro braço. E se eu perdesse o outro? Né? Depois tinha que pôr na perna, e se eu perdesse a perna? Quer dizer, eu estava tramado, é melhor eu ficar quieto, né? Claro, isto é uma ironia, mas estas coisas devem estar no nosso coração. Agora, por exemplo, eh, sem julgamento, porque nós somos o corpo de Cristo, sobre nós não há julgamento nem condenação. Eh, eu não sei se há alguém aqui que quer falar um pouco sobre isso. Eu gostaria, Pastor Danilo, Ramira. Ok. Eu queria compartilhar, boa noite a todos mais uma vez. Queria compartilhar né, não vou citar nomes, mas também vocês não conhecem, mas foi durante um atendimento meu, um procedimento de estética. A cliente, ela já se tornou, né, uma amiga íntima, acabamos que por conversar e tudo. E ela era uma pessoa que ela, há uns anos atrás, ela andava nos caminhos do Senhor, né, firme, foi batizada, e depois, por coisas, situações que ela foi vivendo ao longo da vida, ela aos poucos foi se afastando da presença do Senhor, aquela questão, tudo que ela viveu, ela meio que se rebelou contra Deus, e ela disse que durante o período que ela viveu dessa rebelião, ela falou que queria fazer tatuagem, decidiu tatuar o corpo. E, ou seja, a motivação dela foi meio que no sentido assim de uma rebelião, né? Vou fazer, e também no sentido de uma automutilação diante das dores que ela estava vivendo. E uma das coisas que ela desenhou no corpo, na verdade, na parte aqui do tórax, assim, aqui mais ou menos, foi um dragão bem grande. E nisso eu tô contando porque depois é sobre o histórico, né? Mas quando ela estava deitada lá na marquesa e tudo, ela começou a desabafar. Não estávamos a falar nada sobre tatuagem nem nada. Eu, né, já tinha observado aquela tatuagem. E eu também não tenho nada contra tatuagem, dependendo de algumas circunstâncias, enfim, mas não vou entrar agora em detalhes. Mas eu observei que aquela tatuagem me chamou muita atenção. E como ela já tinha um histórico de suicídio, e ela começou a desabafar, também sobre isso, ela já tinha tentado se matar algumas vezes. Aí fomos conversando e tudo. E o Espírito Santo de Deus, no momento em quando eu ainda estava fazendo o procedimento, o Espírito Santo de Deus falou comigo: tem um demônio que está atuando na vida dela através daquele dragão que ela desenhou no corpo. Mas eu não falei nada, eu fiquei quieta. E eu mandei mensagem para dois amigos, um pastor e uma missionária que são do Brasil, eles estavam aqui na época. Eu falei: olha, eu estou terminando uma cliente, será 8 horas da noite. Eu estou terminando uma cliente, daqui a pouco nós vamos precisar orar. Vocês estão aqui por perto? Vem aqui para o salão. E aí, depois que eu terminei o procedimento com ela e tudo,
eu perguntei para ela, eu falei assim, e ela mesma, na verdade, ela mesma já tinha pedido, Ramiro, no final você pode orar por mim e tal. Falei, posso, não somente eu, mas eu tomei liberdade de chamar, né, um casal de amigos, o pastor e uma missionária, que eles estão aqui. Você se importa? Ela, não, claro que não, claro que não. Então vamos orar. E aí, tinha terminado o procedimento e tudo, e começamos a orar por ela. Na hora que foi uma oração de libertação, né? E naquele momento ali, né, o Espírito Santo de Deus conduziu mesmo para orar, repreendendo o demônio, o espírito de morte, né, o espírito de suicídio que estava atuando na vida dela, inclusive através daquela tatuagem no corpo dela. Na hora ela caiu no chão endemoniada. Totalmente, assim, começou a se contorcer, né, e tudo isso dentro lá do salão. E só até aí para não estender, mas só para compartilhar com vocês que realmente o demônio ele pode mesmo. Existem casos e casos, gente. Tudo depende também da motivação, aquilo que a pessoa, né, e tudo. Mas enfim, mas nessa situação pontual, o inimigo encontrou mesmo ali uma legalidade na vida dela. Uhum. É. Muito obrigado. Obrigado, Posso só Ramiro. dizer uma coisa, mano? Sim, sim, sim. Olha, ainda a respeito disto, é que eu acho que a pergunta que a irmã tinha feito inicialmente não era bem esta. Eu, segundo percebi bem, posso ter percebido mal, a pergunta que a irmã estava a fazer inicialmente era sobre as tatuagens, pessoas que já tinham, por exemplo, tatuado certos símbolos. Ou seja, há muitas pessoas, como esta, Sim, era não como nesse esta sentido irmã, que eu fiz a pergunta. pois, bem me parecia, pronto. Há muitas pessoas que Obrigada. já, antes de serem crentes, fizeram tatuagens que agora vê-se que são símbolos, por exemplo, satânicos, não é? O que fazer? Eu acho que se a pessoa chegar a essa conclusão e verificar isso, deve retirar. Há formas de retirar com laser, de eliminar. Há um testemunho muito interessante que era o homem dos homens mais tatuados do mundo, que é agora um irmão nosso, ele converteu-se, é brasileiro. Ele tinha a cara toda tatuada e a cara estava toda tatuada, por exemplo, era uma caveira, a cara dele. Eu vi Ele tem estado a isso. partilhar nas redes sociais e a testemunhar o processo de laser que ele está a fazer para apagar essas tatuagens que são contrárias, não é? Que não agradam ao Espírito Santo. Ele tem estado a apagar, por exemplo, e tem dado testemunho disso, é muito interessante. Eu, como pessoa que tenho tatuagens, o que eu penso é nós devemos ter muito cuidado com aquilo que tatuamos, sim, com a pessoa onde vamos tatuar, porque há muitos sítios que nós temos de ter cuidado com quem nos está a tatuar, porque nós não sabemos. Há alguém que está a pôr um símbolo no nosso corpo, que está a tocar no nosso corpo e introduzir Exato. uma substância química no nosso corpo. Por isso temos que ter atenção e pedir também a direção de Deus para isso. Claro, porque o que é que eu vou tatuar, qual é a minha intenção e quem me vai tatuar, não é? E eu já tive essa experiência, tenho muita confiança com a pessoa com quem já fiz tatuagens e acho que é isso que nós temos também pedir a direção de Deus. Agora, quem tem, deve tirar. E se for contrário, sei lá, há tatuagens horríveis que nós, com cobras, com, sei lá, símbolos muito estranhos, não é? Todos nós já vimos, e realmente acho que devem tirar, sim, fazer esse processo. Isso faz em diversos sítios através de laser. É um processo que é caro, sim, é mais caro do que fazer a tatuagem, mas acho que deve retirar, sim, é a minha opinião. Uhum. Obrigado. Obrigado. Posso falar, pastor Daniel? Sim, sim, só um bocadinho, Sara. Obrigado, Ana. Peço desculpa à Teresa, por não ter completado. Portanto, como vocês reparam, o assunto ainda não está esgotado. Eu estava à espera que a Sara falasse. Quando eu perguntei há pouco, alguém quer falar? A Ramira adiantou-se, mas agora a Sara vai falar. Força, Sara. Ok. Na minha vida passada, eu fiz tatuagens e uma delas. Vida passada é melhor, porque o português pode ter vários sentidos. Ok. Na minha vida passada, antes de conhecer a Cristo, Ok. eu servia numa outra religião. Diz o E nome. agora Não estamos tenhas aqui num vergonha. grupo mais fechado, Sim, sim. não é? Pronto. Eu posso falar mais à vontade. Então, eu servia na Umbanda. Ou seja, por assim dizer, eu era espírita e recebia
entidades servem de nós para podermos fazer trabalhos e para as pessoas se consultarem a nós. E eu, na altura, e tinha os meus filhos na altura, consagrei também os meus filhos, portanto, eu estava a servir mesmo num sítio, pronto. O que acontece é que eu comecei por fazer tatuagens e uma das tatuagens que eu tenho foi feita propositadamente para consagrar, ou seja, foi para um demónio, vá, por assim dizer. Eu não quero usar muito a palavra Deus, eu tinha usado na igreja Deus em letra pequena, mas a verdade é que é um demónio, que são chamadas as pombagiras. E é a tatuagem que eu atualmente tenho na minha mão. E quando eu conheci a Cristo, a minha libertação foi muito difícil, e quem me ajudou foi o pastor Danilo e duas irmãs também. Foi uma altura bastante complicada, mas e eu tive algumas situações por causa desta mesma tatuagem que eu tenho na mão. Inclusivamente chegou uma altura que eu quis tirar. Eu na altura trabalhava num salão, portanto eu tinha essa facilidade de fazer a remoção da tatuagem através de aparelhos que nós tínhamos lá, e eu tentei fazer, mas não estava a correr bem, não estava a correr bem, para já porque é muito doloroso, é mais doloroso remover uma tatuagem do que fazê-la, e foi mesmo muito doloroso, e foi doloroso a nível também da alma, portanto tudo em mim estava aqui num processo de mudança complicado. Então, o que é que eu fiz? Juntamente com o pastor Danilo, eu simplesmente quebrei tudo o que eu tinha, a intenção com que eu tinha feito, e consagrei a Deus. A partir daquela altura, eu já era de Deus, era de Cristo, e isso não ia nunca mais influenciar a minha vida no momento em que eu fechei todas essas portas, todas essas brechas. E então, atualmente, eu tenho a tatuagem. Eu acredito que que Deus também às vezes nos leva com sabedoria, neste caso, eu não tirar a tatuagem, porque é um marco, foi aquilo que ele fez, aquilo que eu fiz, mas aquilo também que Deus fez em mim, que transformou em mim. Portanto, hoje em dia essa tatuagem para mim não significa nada, não se revela nada, porque na altura eu lembro-me que através da tatuagem se revelavam muitas coisas más, mas Deus na altura me ajudou, portanto o Espírito Santo trabalhou bastante em mim, e no momento em que eu cobrei isto, ela continua cá, portanto sem nenhum significado atualmente. Obrigado, Obrigado, Sara. Yeah. Estas coisas, irmãos, é muito difícil pôr um chapa 5. Fotocópia para todos, pronto. Não, nós não podemos. E Deus, quando fala com alguém, confirma com outros também, não é? Confirma com outros. Ok, obrigado, querido. Eu acho que, por exemplo, em relação à pergunta que a nossa querida Teresa Moraes pôs sobre os filhos e as caveiras, para nós, como mães, como pais, como tios, dói-nos ver estas coisas, né? Nós temos outra revelação, né? Dói-nos muito, mas parece-me que o melhor que nós podemos fazer é principalmente orar, porque é o Espírito Santo quem convence. E ele quer convencer. Se nós agarrarmos na mão de Deus e espiritualmente falando, e na mão do nosso familiar, do nosso melhor amigo, e espiritualmente falando, como intercessores, não é? O Espírito Santo, ele vai trabalhar. Às vezes não como eu espero, não há fotocópias, mas vai haver mudança na vida. E eu posso testemunhar que a vida que a Sara tem era impossível ela ter, impossível,
se ela não tivesse muita graça do Espírito Santo. E eu acredito também que é bem provável, mas reparem as palavras que eu estou a usar. Eu não quero ser um falso profeta. Eu acredito também que é bem provável que o Espírito Santo queira, como ela disse, usá-la também nesta área, porque a área de maior dor e abuso que nós sofremos, normalmente, no tempo certo de Deus, à maneira de Deus, eh, pode se tornar o nosso maior contributo para a humanidade, como vocês todos sabem, não é? Ah, eu vi Ana, esse homem. Há outros, há vários satanistas que realmente estão, e, não é? E depois também há uma coisa que se chama o tempo de Deus. Pronto, a Ava não pode falar, porque, como eu já disse, iríamos ter feedback. Ela tinha uma tatuagem, ela teve afastada na sua adolescência após a morte do pai, ou várias situações, e ela sofreu muito e ficou muito ferida, e teve, ela, pronto, um dia irá repetir o seu testemunho pessoal, esteve nas drogas, etc. E ela, nessa altura, fez uma tatuagem. Quando ela voltou para Cristo e foi para o seminário, um dia, eu creio que foi no seminário, né? Foi antes, peço desculpa. Antes de ela ir para o seminário, ela orou, que ela não tinha dinheiro também, e Deus tirou-lhe toda, só deixou um bocadinho, de um dia para o outro. Desapareceu tudo, só ficou um pouquinho, mesmo para ela dar testemunho e para se lembrar, acho eu. Assim como Paulo também tinha um espinho na cara, que eu não sei se era uma tatuagem, não devia ser, né? Mas tinha lá qualquer coisa que ele, e era para ele ficar humildezinho e não se ensoberbecer. E ele fala de Satanás e da luta espiritual. Ou seja, a nossa vitória está na humildadezinha, temos a bola baixinha. Às vezes Deus deixa lá qualquer coisinha, não é? Estou-me a lembrar agora de um homem que ficou coxo. Lembram-se na Bíblia? Teve toda a noite a lutar com o anjo de Yahweh, ou seja, o anjo eu sou, ou seja, que é Cristo, né? Que é Cristo. Sim, querido. Quando eu pedi para Deus que me conhecesse essa paz, porque foi semelhante a mim, eu fiz um rebeldia, apesar de ser apenas uma flor, mas eu fiz um rebeldia, então eu quis cuidar do meu passo para que eu tivesse essa comunhão, assim, deixar meu coração muito puro das coisas. Ok, obrigado, querido. Eu vou traduzir para português de Portugal, está bem? Então, a Vani disse que, à semelhança daquilo que a Ramira disse há pouco, né, testemunhou há pouco, ela, na altura, fez a tatuagem também com um coração de rebeldia, de raiva, né, contra Deus. Ela estava com muita raiva, contra a vida, contra todos. E então, quando ela se reaproximou de Deus, ela então quis fazer o que fez. E Deus honrou-a, não é? Mas deixou aquela coisinha, aquela marcazinha, como fez com Jacó. Eu não acredito que Jacó tivesse uma sandália fininha e outra mais alta. Sinceramente, ele devia cocheou para o resto da vida. Essas coisas, irmãos, há muita coisa que nós não sabemos, sabem? O reino dos céus não é a escola bíblica dominical. Claro, está quase, está quase. As crianças estão lá mesmo quase, mas ainda faltam quase. Bom, normalmente nestas coisas nós ficamos 1 hora e meia, agora já se passou 1 hora e 5 minutos. Não sei se há mais perguntas. Vocês estão a ver que nós não estamos a ser dogmáticos, porque estas coisas
como oramos várias vezes no início, têm que ser feitas pelo Espírito Santo, que foi-nos enviado pelo Senhor para nos guiar em toda a verdade, não é? Ok, livros, tatuagens, roupa. Alguém falou de um dragão tatuado, mas houve uma irmã que teve sábado e domingo. Ela mandou uma foto sábado de uma jarra grande que uma amiga dela, uma jarra chinesa, tinha feito super bonita e devia ter valor, mas que em cima tinha uma cabeça de dragão e um corpo de serpente. E ela nunca teve paz e essa parte estava virada contra a parede. Mas ela chegou a casa e partiu tudo aquilo. Porque o Espírito Santo lhe disse, tal convém obedecermos ao Espírito de Jesus, né? Sermos obedecedores. Posso só dizer qualquer coisa em Posso? relação às tatuagens? Uhum. Ok. O que eu sinto em relação às tatuagens é que qualquer tatuagem que seja feita no corpo é uma profanação daquilo que é o corpo, a habitação do Espírito Santo. E a minha opinião é que não se façam tatuagens, seja qualquer tipo de tatuagem que for, não é? Se a pessoa fez, pode desfazê-la ou pode desligar algo espiritual que esteja em relação a essa tatuagem. Mas se não fez, que não faça tatuagem nenhuma, porque isso não agrada a Deus e profana o corpo que pertence a Deus e que é de um filho de Deus, não é? É de Cristo. Eu concordo com o Nau. Não estou aqui para julgar ninguém, como é óbvio. A minha filha, enquanto esteve debaixo da minha autoridade, nunca fez nenhuma tatuagem que eu nunca deixei. Nós sabemos, e se formos ver lá em Levítico, foi uma das coisas que Deus disse ao povo de Israel para não fazerem como faziam os adoradores de demónios, que na realidade eram demónios, não é? Ele disse para que eles não imitassem, para não mutilarem o seu corpo, nem fazerem tatuagens, nem marcarem, não está lá tatuagem, mas não marcarem o corpo. Portanto, eu compreendo que quando não se sabe, não se conhece, e eu até acredito que haja cristãos que não conhecem estes textos e por isso fazem. E eu, pronto, é assim, se o Velho Testamento tem ensinamentos que são válidos para hoje, para mim este ensinamento é tão válido como qualquer outro, ok? Está na Bíblia, é válido. Pronto, quem fez, fez. Cada um sabe aquilo que deve fazer. Eu, pessoalmente, conhecendo estes textos bíblicos do Velho Testamento, sabendo que eram coisas que eram usadas em rituais que não eram de adorar a Deus, que eram por aqueles povos idólatras que havia por ali, e Deus proibiu o povo de Deus de fazer isso, eu acho que, enquanto cristã, enquanto alguém que usa a Bíblia como seu alimento, não se deve fazer. Não se deve, pura e simplesmente. Quem fez, está feito, e trata com Deus, como é óbvio. Agora, se há cristãos que nunca fizeram, não vejo qual é a utilidade de fazerem. E se a Bíblia diz que não, se no Velho Testamento, se o Velho Testamento é usado para ensinar umas coisas, também tem que ser usado para ensinar outras. Isto é a minha opinião. No entanto, a minha filha já fez 2 tatuagens muito pequeninas, mostrou-me e eu, só filha, tu sabes o que é que eu penso sobre isso? Mas pronto, é a vida dela, mas ela já é maior, pronto, já está na vida dela, né? Mas enquanto ela esteve comigo, mesmo porque havia jovens que faziam, e eu disse-lhe sempre, enquanto estiveres debaixo da minha autoridade, não fazes. Yeah. Não fiz. Obrigado. Obrigado, Ângela. O que é que eu posso dizer?
aquilo que está na palavra de Deus também. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Uhum. Aqui, por acaso, estão várias representadas. É a única coisa que eu posso dizer. Só há um Espírito Santo e também nós sabemos, né, em Romanos, eh, o apóstolo Paulo disse que, apesar de ele ter a luta contra a carne e tudo aquilo que está lá em Romanos 7, ele depois disse que aqueles que são filhos de Deus são conduzidos pelo Espírito Santo. Tão bom, não é? Tão doce. E também disse que sobre nós já não há mais julgamento nem condenação. Quanto a isso, é sim responsabilidade. Isso há. E também, neste fim de semana, nós dissemos que para Deus só conta estas coisas absolutas, tem que ser mais humilde. Eu acho que para Deus o que conta é fazermos as coisas por amor, por mais nenhuma razão. Uhum. Porque o amamos, ou se não fizermos, será também por amor. Não é por vergonha, não é por medo, não é por raiva, não é por alguma outra coisa. Percebem, queridos? Porque isso não é do reino. Nós, nós somos o corpo de Cristo, estamos lá sentadinhos, não é? Uhum. Ao pé do Santo, Santo, Santo. Então, e Ele nos ama, nós o amamos. É esta relação, não é? Assim na boa. E Ele fala. Pronto, para terminar, temos aí na página 52 a oração que se deve fazer em casa, pode-se fazer em casa, após partirmos as coisas e deitarmos fora. Vocês têm base bíblica para isso em Atos, né? Foram queimados livros, como a Carolina disse. Hoje, por acaso, numa reunião que eu tive, estávamos a falar sobre se os animais, como são almas viventes, se eles vão para o céu ou não. Pá, se eles não forem, eles muitas vezes ajudam muito, não é, Carolina? Dão logo uma boa ajudinha. eh, ele foi conduzido, o teu cão, pelo Espírito Santo, claramente. Olha, Porque também, às claramente. vezes, são dirigidos outros cães, por demónios, vocês também sabem disso. Cães e animais, né? Os animais. Não, mas o meu cão está abençoado. Amém. Eu oro sobre o meu cão. Ele é parte da família, não é pessoa, mas é parte da família. Mas foi Eu interessante já ver que não é uma reação normal nele. Ele é super tranquilo, super. Yeah. perguntar ao pastor Paulo Silveira se podem levar os vossos pets para eles adorarem a Deus. Porque diz que toda a criação louva ao Senhor. Por que a gente não A os Bíblia leva? diz que Jesus amou o mundo, não diz só a humanidade, não é? Foi a criação. Não, não, mas e a palavra por acaso? E a palavra no Ser. grego? No grego parece que é mesmo humanidade. Bom, mas também dizem que Mas alguns não são. são salvos, não é? Não têm espírito, pelo menos. Pois, Não sim, são sim. pessoas, não são filhos, mas são criação, não Pois, é? a menos que nós cheguemos lá e vejamos um jardim zoológico celestial com animais livres a voar, a nadar. Sei lá, vamos ter talvez uma Que não, surpresa. não é? É, Esse não era o sei. objetivo de Deus no início, não é? Pois, Mas o ser humano corrompeu tudo, olha. yeah. Então, pessoal, entenderam, não é? Há aí uma oraçãozita e depois também embaixo há uma oração. Eu estou a dizer porque vocês têm autoridade em nome de Jesus e nós estamos aqui para nos discipularmos uns aos outros, nos mentorearmos uns aos outros. Embaixo tem uma oração para se viver. Como é que é?
está aqui. Oração para viver num sítio não cristão. Por exemplo, eu e a Ava, antes de lá nesta casa, vivíamos numa outra casa, se calhar já contei, sim, algumas impressoras. Pá, naquele prédio, logo no piso zero, uma das senhoras, ela fazia trabalhos de bruxaria todas as semanas e punha à porta dela. E nas reuniões de condomínio, chamavam-lhe a atenção, porque é uma senhora já muito velhota e de um país africano, chamavam-lhe a atenção e era assim muito querida, muito sorridente. Vocês sabem, não podem fazer mal. Eu tenho muito poder, tenho muito. Está calado. A malta calava-se, ela era. Pronto. E em cima de nós morava uma prostituta. Olha, malta, e pronto, aquele prédio nós tivemos de estar em oração, aquilo foi duro. A Benedita, lembra-se, está a dizer, né? Muitas batalhas. Então, malta, é isto. Nós aqui estamos num prédio, graças a Deus, pá, fixe. Mas aquele outro, ui, né? Então é isso, é isso, é isso aí. Quando eu morava na Serra das Minas havia também, esse senhor até já faleceu, também um senhor de africano, não sei de que país é que ele era, mas era daqueles africanos mesmo, devia ser, não sei se era da Guiné, uma coisa assim. E ele também recebia pessoas lá em casa, no resto de chão, para fazer lá essas coisas. E ele usava fumos e o cheiro na escada. Até Yeah. eu morava no quinto andar, entrava-me aquilo pela casa dentro, o cheiro na escada era insuportável, era horrível. Pois, essa coisa que a Ângela levantou também é importante. Cuidado com os incensos. Pois, também, não é? Há incensos que são mesmo da natureza, não é? E nós podemos ir lá ler e perceber se há alguma coisa ligada com a nova era, Uhum. com alguma coisa espiritual, né? Por exemplo, há óleos essenciais e coisas bem saudáveis que fazem bem à garganta, para prevenir agora bem, pronto, estamos no outono, a próxima semana vai estar calor, depois vai chover, depois chega o inverno. Há coisas que são limpas que Deus criou e só que quando nós formos comprar, nós temos de ver quem é que fabricou aquilo Uhum. e como alguém já falou, e várias pessoas, porque as pessoas consagram isso a entidades, né? Como a Sara disse. E essas entidades têm poder e autoridade. Por isso é que eu gosto daquela oração da página 10 que é mesmo para. Uhum. Sim, pegando nisso que o pastor Daniel está a dizer, eh, nós, portanto, tínhamos por hábito consagrar essas coisas mesmo a esses deuses, a esses demónios, não é? Tudo o que era incensos, velas, comida, bebidas, charutos, cigarros, pronto. E foi uma das coisas que Deus foi trabalhando na minha vida, porque eu tive, numa altura, tive que tirar tudo isso da minha vida, de usar, de acender velas ou incensos, porque ainda me levava, portanto, a minha memória ainda me levava até a lembrar-me dessas coisas e eu ainda estava muito pequenina na fé, não é? Hoje em dia já não me faz impressão nenhuma, hoje em dia eu não bebo, eu não fumo, pronto. Mas na altura eu tinha mesmo muita reticência em acender um incenso, em acender vela, em fosse o que fosse, era como é que se chama, os temperos da comida, as ervas, tudo isso era usado lá para consagrar estes demónios. Portanto, eu tive que Hum, mesmo fazer uma limpeza geral à minha vida, yeah. porque nós consagrávamos todas essas coisas lá. Obrigado, Sara. Por isso é que não faz mal nós orarmos a hora da refeição. Não é aquelas rezas, né, evangélicas. Obrigado, Pai. Amém. Nós, no Instituto Bíblico,
tínhamos uma oração que era a oração da fome, que era Deus, Papa, Amém. Papa é comida, né? Estas brincadeiras de seminaristas, mas pronto, chegamos a esta idade, vamos ver que estas coisas. Epá, o senhor tinha tanta paciência connosco quando estávamos no seminário, meu Deus, só fazíamos porcaria. Era uma coisa incrível, né? Pronto, não vamos orar meia hora e pronto, outra vez para o micro-ondas. Não é isso, mas basta uma oração curta, consagrar a Deus, né? E até enquanto cozinhas. Ok, malta, são 22h21. Há uma questão que ainda não falamos, que é sobre a sexualidade, né? Fizemos, penso que muito a correr. Uma pergunta, ajudem-me. Porquê que no Antigo Testamento o grande eu sou proibiu o povo da aliança, que foi liberto, por exemplo, do Egito, com as portas aspergidas com sangue do cordeiro, né? Proibiu aquela malta de se casar, portanto, fazer uma aliança conjugal. A aliança conjugal só é consumada com uma relação sexual, senão o casamento ainda é só, vamos dizer, ainda não está consumado, ok? Por que é que vocês acham que Deus proibiu esta malta de se juntar com os povos que se curvavam diante de imagens e de demónios que estavam por trás das imagens? Porque tudo o que estava neles passava para a pessoa. Exatamente. De tal maneira que, se vocês vão à história de Israel, muitos reis queriam seguir uma carreira a solo e faziam como eles queriam. E aquilo acabava mal. Deus tinha que falar pelos profetas, não é? A dizer que eles em breve iriam para o cativeiro para ver se aprendiam alguma coisinha. Porque isto dá cativeiro, ou seja, Satanás passa a ter legalidade para levar preso o povo de Deus, para prender. Posso fazer uma pergunta, pastor? Sim. Não te esqueças só do que vais perguntar, que eu queria fazer outra pergunta. E no Novo Testamento? Por que é que acham que Jesus e os apóstolos disseram para não fazermos alianças, associações com um jugo desigual? Por não haver, como é que ele diz? Comunhão é comunhão, não me lembro da palavra. Comunhão entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial. Lembram-se? Porquê que também no Novo Testamento vocês acham? E porquê que, por exemplo, Paulo disse em Coríntios 7 que alguém que, pronto, um casal, no caso, eles eram coríntios, eram eh, adoradores da deusa Afrodite, deusa com prostitutas cultuais. Para se entrar em contacto com os demónios da Afrodite, a deusa da não sei quê, da fertilidade, enfim, era uma deusa sexual, claramente. Havia lá no templo mais de 1000 prostitutas cultuais. E prostitutos também, claro, homens. Então, Paulo estava a dizer: epá, se um de vocês se converte e o outro consente em viver, tudo bem. Mas se não consente, deixa-o ir, porque ele vai te infestar de demónio. Isso não foi dito claramente, mas pelo contexto das duas epístolas, isso está muito claro. Está muito claro. Temos de ler a epístola não como capítulo 1 é o capítulo 1. Agora, capítulo 2 já é outra coisa. Não, não, aquela epístola não tinha capítulos nem versículos. Era só uma carta. Isso foi posto muito mais tarde. Percebem? Portanto, e também em Coríntios 6, lá está Coríntios, o contexto, né? Coríntios 6, que é antes do Coríntios 7, né? Paulo diz que eh,
aquele que se junta com uma prostituta cultual, não é? Torna-se um só corpo com ela. Não, não é corpo. Uma É, só carne. eu acho que ele disse, torna-se uma só carne, ou seja, mas a carne tem a alma. E hoje, assim, a carne, quer dizer, o ser humano, né? Nós somos alma, somos corpo e alma. Quando nascemos de novo, passamos a ter o Espírito de Deus, no nosso espírito estava a zero, estava morto, né? Estava vazio. Então, hum, Paulo, ele diz, lá em Coríntios 6, que se tornam um, não é? E isso é muito grave, porque aquela malta ficava um com a prostituta e com os demónios, porque eram prostitutas cultuais. E vos digo que a maior parte das prostitutas estão endemoniadas. E não só, hoje em dia, como eu já falei, há muita gente com muitos parceiros e parceiras sexuais, não é? Por isso temos de ter mesmo muito cuidado. É só pedir revelação ao Espírito Santo. Às vezes há passagens que nós passamos e ensinamos, epá, e não vemos isso. Há uma pergunta, sim, se faz favor. Ia dizer Daniel. Cláudia, o Daniel é o meu filho. Desculpa, Cláudia, eu estava a achar um pouco É o, estranho. Isto é o é um Zoom do meu milagre, filho. como é que o Daniel. Pastor, eu tenho uma pergunta. Quando eu fiz a oração e procurei em casa, aquilo que o Espírito Santo me revelou foi: há aqui algo na eletricidade da casa que precisa ser reparado, Uhum, porque está a desviar a eletricidade. Isso foi o que Deus me mostrou. Mas no dia seguinte eu passei a manhã toda a chorar e a pedir perdão pelos meus pecados e pelos pecados da minha família. uhum. E isso vinha-me compulsivamente, ou seja, vinha. Então, porque é o seguinte, os meus filhos foram criados na igreja e eles desviaram-se, assim como o meu marido também está desviado. A única pessoa que permanece sou eu. Um, e todos têm companheiros não cristãos. Acontece que eu não sou a cabeça da família, então eu tenho que estar em obediência e isto traz muito desgosto Tens de estar em obediência a quem? ao meu marido. Porquê? E se ele permite, como é que eu posso me opor? Ah, ok. Bom, a ideia que eu tenho, Cláudia, para essa excelente pergunta é que nós temos de escolher podemos ter que escolher entre obedecer a Deus e obedecer às autoridades terrenas quando elas estão rebeldes contra Deus. Foi isso que o apóstolo Pedro perguntou ao sumo sacerdote, né? Por exemplo, Jesus, quando estava a ser julgado e todo aquele stress, ele não se apercebeu que quem estava a perguntar era o Anás, ou Caifás, portanto, o sumo sacerdote. E quando um dos sacerdotes lhe esbofeteou e disse: Então tu não sabes com quem estás a falar, ou seja, com uma autoridade espiritual, e Jesus nunca mais respondeu e calou-se, não é? Pronto, mas ele tinha a missão de ir para a cruz. Agora, ele diz, não é, que nós temos que estar debaixo da autoridade de Deus, ou seja, ele nos delega autoridade. Eu só tenho autoridade, por exemplo, sobre a minha esposa, se eu não lhe peço nada que seja contra a vontade de Deus, senão eu deixo de ter autoridade sobre ela, diante de Deus e diante dela. Claro que ela escolhe a quem obedecer. Pedro e os outros escolheram continuar a evangelizar, a apanhar tareia, etc. Foi uma escolha, percebes? Então, eu não estou a dizer para ser rebelde contra ninguém, mas estou a dizer que eu acho que é preferível ser submisso a Deus do que rebelde Sim, a é Deus. assim, a minha opinião eles sabem a minha opinião. Isso eu deixo bem claro, isso eu deixo, e oro. E também já falei sobre as consequências, e oro para que eles voltem para Deus. Mas claro, é algo que me traz desgosto, não é? Claro, claro. Isso é muito duro, como falamos em relação à Teresa, né?
Todos nós temos filhos e netos. Olha, a Ângela também já falou da filha dela, etc. Isto dói muito, dói muito, dói muito. Mas o que estás a fazer eu acho que é o correto. E também, como disseste, estás a orar pelo teu marido. O irmão Gonçalo Câmara, quando falou no domingo, falou sobre autoridade, rebelião versus autoridade. E se vocês forem lá, vou dizer qual é a página, ajudem-me aí a encontrar. Passo, olha o passo. Orgulho, humildade, não é isto. Rebelião versus submissão. É o passo Página 4. 32. Exato. Passo 4, página 32. Vocês podem reler isto. Lá no fim, tem as autoridades delegadas, né? Que vocês sabem, governos civis, leis de trânsito, finanças, atitude perante oficiais governamentais, e depois dão textos bíblicos. Pais, padrastos e outros. Texto bíblico. Professores, oficiais da escola, maridos, depois vê primeiro primeira de Pedro, desculpa, 3, 1 a 4. Maridos ou mulheres. Ou seja, eu também tenho que estar sujeito à avania, porque é isso que diz em Efésios 5, 21. Tá bom? Então, continuando, os maridos, por exemplo, ficam sem comunhão com Deus quando eles não amam as esposas como Cristo amou a igreja. Isso nenhum marido consegue, mas pelo menos tem que ser humilde, né? Tem de reconhecer, tem de pedir perdão, tem de ouvir, tem de falar com... Tem de ouvir bastante, principalmente isso. Depois aparecem líderes de igreja. Malta, há muitos líderes de igreja, de várias igrejas, que estão a pedir coisas que Deus não pediu. Com estes, é preferível, é sábio, sabedoria do alto, sermos submissos a Deus e não a eles. E depois diz Deus, que é a autoridade máxima, né? Então eu compreendo, amiga. É muito difícil estar num casamento assim, é muito duro, porque casamento, epá, que nós precisamos é de amar e de ser amados, de ser íntimos, intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, ou seja, é muito difícil e o que estás a fazer é o correto, é interceder, que também está lá nessa lição. Nós temos dois deveres sobre as autoridades: nos submetermos e ou orarmos. Só nos submetemos, repito, quando elas estão sujeitas a Deus, para não sermos rebeldes, como Saul foi. E Deus chamou aquilo de feitiçaria. Muitos cristãos a praticar feitiçaria pela sua rebeldia diária. Vamos orar, vamos terminar a orar uns pelos outros, está bem? Pastor, com licença, Ramira aqui. Só Oi, para. Ramiro, sim. Em Cláudia, então, dentro do que você comentou, eu acho que é justamente continuar nessa fé, né, pela sua família também. Você está debaixo de uma promessa do Senhor, em que você e a sua casa servirão ao Senhor. É nas suas orações mesmo, declarar e profetizar isso dentro da tua casa. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que eu estou debaixo de uma palavra, debaixo da promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até que eu e o Júlio nós estávamos conversando aqui agora, e assim, diante de uma situação, é claro, você, né, vai mostrar para o seu esposo, olha, a minha visão, né, diante de Deus, diante dos princípios de Cristo, é essa, né, e tudo, mas e o Senhor vai te dar sabedoria, até porque também, em 1 Coríntios 7, fala que a mulher, quando ela está casada com um marido que não é crente, você santifica ali o seu casamento, né, e vice-versa também, quando o marido é crente, a mulher não é. Então, é realmente assim, é orar sem cessar pela conversão, né, do seu marido, né, dos seus filhos. Em nome de Jesus, assim, eu creio que o Senhor ele vai continuar te dando sabedoria e como o pastor Danilo falou, nós sabemos que, em primeiro lugar, nós estamos para obedecer ao Senhor, né? Isso sim. Mas eu creio também que Deus ele está guardando a sua família, a sua casa, e profetiza, minha irmã, dentro da tua casa, Senhor, eu creio que essa promessa vai se cumprir, que eu verei realmente
o meu esposo e os meus filhos na presença do Senhor. E eu falo isso também porque eu tenho um filho também de 21 anos, que hoje, e uma filha também de 20, que os dois estão afastados dos caminhos do Senhor. E eu e meu esposo, nós cremos também que eles vão voltar também para a presença do Senhor, crendo nessa promessa. O meu caso é bastante complicado, porque eles conheceram, foram batizados, o pai, nós estávamos separados porque houve pecado grave, e ele converteu-se noutra igreja. Depois, quando nós casámos, ficámos juntos, houve perdão, reconciliação, ele saiu da igreja e todos foram com ele. E tudo foi permitido, foi muito mau. E no início eu contendia, eu não aceitava. Para mim era muito complicado ver a minha família fora dos caminhos do Senhor, então eu não aceitava. Mas depois Deus foi acalmando o meu coração e foi consolando, porque tudo aquilo que eu tinha que dizer eu já tinha dito. E então eu vi que Deus não queria que eu estivesse em guerra. E também não queria que eu separasse, porque se não há adultério, não há motivo. Também entraria em rebelião. Mas é uma maratona, tem sido 20 e tal anos. Hoje, graças a Deus, com a idade e também com, acho que maturidade espiritual, eu estou mais calma, mas é um sofrimento, porque aquilo que o pastor Danilo estava a dizer, não é? Tornam-se uma só carne. Aquilo que eu costumo dizer, o meu ministério é evangelismo, não é? Aquilo que eu costumo dizer aos meus irmãos é mais grave que isso, é viver com o morto, porque nós já estamos na luz e a pessoa ainda está morta, então pode nunca nascer. Então, ver os meus filhos com pessoas que podem nunca nascer é muito complicado, porque só Deus é que sabe se vão nascer de novo ou não. É um sofrimento contínuo. Pronto, mas Deus capacita. Obrigado, Ramira. Eu também creio que sim. Tenho-me capacitado ao longo de 25 anos, eu creio que vai crescer. Você é uma mulher de Deus, minha irmã. O que a Ramira disse é muito importante, é nós falarmos a palavra de Deus, falar audivelmente, semearmos isso no mundo espiritual, porque as coisas começam lá e depois materializam-se ou se tornam visíveis aqui a nós, não é? Falar a palavra, como enfatizamos, é pela palavra, né? A palavra de Deus, ela é espírito e vida. Vou ler aqui, antes de encerrarmos, um texto que a Sara Jorge deixou, Salmo 37:5, para todos nós, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele E Ele tudo fará. e ele tudo fará. Vou baixar aqui uma pergunta vão dar mais exemplos de objetos, todo o objeto que está ligado com alguma religião, está bem, pagã, que seja na moda. Se vocês têm dúvidas, tirem uma foto e enviem em particular, tá bom? Deixa eu ver se há mais alguma coisa. Sim, é isso. Eu iria pedir ao irmão Gonçalo, se ele ainda estiver por aí. Sim, ainda Sim, estou. amém. Podia ter sido arrebatado ao terceiro céu. E nós aqui a falarmos do mundo espiritual, do irmão Lava e tudo. Irmão, pode terminar com a oração, por favor. Com Sobre certeza. tudo isto que ouviu, está bem? E também sobre as pessoas que queriam e não puderam entrar hoje, tá? Ok, muito bem. Meu Deus e meu Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui juntos, em que podemos conversar, partilhar experiências, partilhar até mesmo alguma dor, algum sofrimento, sobre rebelião, sobre familiares afastados da tua presença, sobre símbolos que na realidade são marcas do inferno para tentar nos prejudicar, para tentar nos bloquear a nós, a nossa família. E como é importante poder decifrar todos estes sinais e códigos do inferno
que procura, de alguma forma, camuflada, se esconder Uhum. e nos enganar constantemente. Meu Sim, Deus, o Senhor disse que quando nós estivéssemos reunidos em Teu nome, o Senhor estaria presente. Eu creio e tenho a certeza obrigado, que o Senhor está aqui, meu Pai. obrigado. Em nome de Jesus, Sim, que toda a tristeza, que tudo aquilo que tem feito sofrer a vida de algumas pessoas que têm estado reunidas sim, neste chat, neste Zoom, sim, meu Deus, que o Senhor arranque, tire, meu Pai, sim, porque ao poder como do Senhor. aquele homem cego, alguém Sim, perguntou, ele pecou, os pais pecaram, por que é que ele está assim? uhum. E o Senhor disse que tudo o que iria acontecer na vida daquele homem seria para a glória de Deus. E o Senhor libertou Amém. aquele homem, o Senhor curou Obrigado, aquele homem. Espírito Santo, obrigado. Tantas outras coisas em que alguém perguntou, meu Deus, mas como é que vai ser? Quem é que vai ser salvo? Se Uhum. o homem não pecou, assim, quem é que poderá ser salvo? Uhum. Coisas que são impossíveis para os homens, coisas que são impossíveis para esta humanidade. E muitas vezes questionamos sobre tantas coisas. E Jesus respondeu que os impossíveis para os homens são Uhum. possíveis para Deus. É esta mulher que ora pelo seu marido e filhos que um dia estavam na presença, já não estão. Meu Deus, Glória, Senhor. a esta mulher que tem lutado pela sua mudança e pela uma mudança na sua vida financeira, outros pela sua saúde, outros Sim, são lutas constantes de coisas que aconteceram no passado que às vezes lembra, às vezes até mesmo tem sonhos ou pesadelos. Meu sim, Deus, Pai. nós agarramos em todas essas coisas, essas Sim, dores, essa mágoa, essa tristeza. Nós sim. colocamos aos teus pés, meu Pai. Uhum. Colocamos porque temos a certeza que a tua morte na cruz não foi um teatro, não foi um passatempo, é real. Yeah. O Senhor morreu, levou a dor, o pecado. Meu Deus, o Senhor venceu o Sim. inferno e ressuscitou. E aqueles que creem, aqueles que Sim. recebem a vida, como alguém disse que pão, o pão do céu é o pão de Moisés. E Jesus disse: Eu sou o pão do céu. Amém. Aquele que participar desse pão terá vida. Meu Deus, então, Obrigado, em Senhor. nome do Senhor Jesus, Sim, na Pai. autoridade que o Senhor nos dá, seja repreendido esse espírito enganador que Sim, Pai. procura, meu Deus, confundir a mente e o coração desta pessoa e que Sim, seja Pai. arrancado do seu coração, da sua casa, da vida dos seus filhos, do seu trabalho. Seja repreendido, meu Deus, toda a inveja, a mágoa, toda a confusão, meu Deus, que esteja no seu psicológico. Seja repreendido e arrancado em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, nós reconhecemos a tua grandeza, meu Pai. Senhor. Nós não somos nada, meu Pai. Mas nós cremos em Ti e nós reconhecemos, meu Deus, e nos sujeitamos a Ti, meu Deus. Ao Sim, Pai. mal, diante do inferno, nós nos levantamos, mas Sim, diante de Ti nós dobramos nossos joelhos, porque sim, Tu, sim. Senhor, meu Deus, é o Rei da nossa casa, é o Rei da Sim, nossa Pai. vida. Então reine sobre a vida deste homem que neste Amém, momento Pai. nos ouve. Reina Sim, sobre a vida desta mulher. sim, Reina Pai. sobre a sua família e sobre os seus filhos. Sim, Pai, Senhor. em nome do Senhor Jesus, nós Sim, Pai. colocamos tudo nas tuas mãos. Tudo, Sim. Senhor. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Sim. certeza absoluta de que o Senhor nos ouve. Aqueles que Obrigado, Pai. acreditam, digam amém. 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 Obrigado, Pai. Amém. Amém. Queridos, eu vou deixar o nosso grupo ainda uns diazinhos, está bem? E depois desfaço. Se vocês encontrarem símbolos, que hoje não falamos dos símbolos, alguns de vocês são bons a irem à internet
e há muitos símbolos satânicos, e ponham lá no grupo, que é para a malta saber, ver as t-shirts e tal, tá bom? E mais lá para o fim de semana eu tiro, ok? Pessoal, há aqui uma oração boa para dormirem. Procurem, que está logo lá na página 53, tá? Tchau, Deus abençoe. Nós vos amamos, eu e a Água. Bom Tchau. descanso para todos. Obrigada. Boa Boa noite. Boa noite a todos Boa aí. noite. Tá, boa Bom noite. descanso, fiquem com Boa Deus. noite. Tchau. Boa noite. Boa Te noite. abençoe. Noite. Deus Boa abençoe. noite, pastor Danilo. Boa Obrigada. noite, boa noite. Tchau, Angélica. Tchau, pastor. Tchau, Tchau, pastor. Angélica. Vizinha. Vizinhas para Vizinha. sempre. Sim. É verdade. É verdade. Vá, fiquem bem. Bom Tá, descanso. vá. Tchau, Boa tchau. noite, bom descanso para todos. Igualmente. Obrigado, Pelo igualmente. menos de uma forma já tem o computador a funcionar. De um lado ou de cabeça para baixo. Yeah.